Bom dia, a graça e a paz. Quero te convidar mais esse domingo abençoado a participar conosco da nossa EBD na sua casa. Eu te convido a se chegar, convidar aí seu familiar para participar conosco. Vamos acertar esse círculo aí, põe mais cadeira, que hoje vai ser bênção. Tenho certeza que vai ter muita gente na nossa sala hoje. Então abre o espaço aí, convide seu irmão, sua esposa, seu filho, sua filha a sentar do seu lado para a gente compartilhar aqui uma palavra do Senhor. Amém? E hoje o tema da nossa aula é um assunto muito importante, interessante. Não é muito agradável, essa é a verdade, mas faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, principalmente da vida cristã. E o tema da nossa aula é provas. Provas, para que te quero? Mas, como eu disse, ela é importante, né? Então nós vamos aprender um pouco a respeito das provas para a gente conviver, né, no nosso dia a dia e, vamos dizer assim, não sofrer tanto, mas entender os propósitos, né, das provas, o porquê que nós passamos por provações. E isso vai fazer com que a gente seja mais produtivo, né? Tenha mais êxito. Ao invés de a gente ficar se lamentando em nossas provações, nós vamos aprender a respeito das provações, o porquê que elas existem, para que nós possamos vencer, né, as nossas provações. Amém? Então, o texto básico, né, dessa aula é interessante, que foi mencionado na aula anterior. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Amém? Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria quando caíres em várias tentações. Então depois nós vamos entender um pouco melhor a respeito desse versículo. Nós vamos, no decorrer aqui da aula, vamos ver algumas coisas, para nós iremos voltar nesse ponto, nesse versículo. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você já passou por provas na sua vida? Você está passando? Como é passar por uma prova? Difícil, né? Vou fazer você então lembrar de alguns momentos. Nós, né, os mais adultos aí, talvez já não estuda mais na escola pública, universidade, mas já passamos por essa fase. E hoje os jovens, né, que estão nos assistindo, as crianças, estão passando por esse momento de que em um certo período ali na escola, na faculdade, tem os semana de prova. Então é complicado, né? Por quê? Porque por mais que você saiba a respeito do assunto que vai cair na prova e chega na hora, dá um certo desconforto, né? Você fica às vezes ansioso, você fica nervoso, né? E às vezes você sabe do conteúdo, mas na hora H você dá aquela amarelada, né? Mas isso faz parte. Por quê? Porque ninguém gosta de passar por prova. E quais os outros tipos de prova que nós passamos? E por que passamos por prova? Nós somos provados para saber se nós estamos aptos, né? Por exemplo, numa disciplina na escola, na faculdade, você faz a prova para ver se você está apto, você aprendeu, você reteve algum conhecimento a respeito daquela matéria. E hoje tem uns motoqueiros aí querendo atrapalhar nessa aula, você percebeu? Mas enfim, vamos lá. Nós estamos passando por algum momento, por alguma disciplina, né, para sermos aprovados. Ou quando você faz uma prova num concurso público, no trabalho, né, se você é candidato a uma vaga, você passa por uma prova. Quando você vai tirar sua habilitação, você passa por uma prova, né, assim, para ver se você está apto a receber aquilo
pela qual você está sendo provado. Então, a prova geralmente causa isso em nós, né? Essas tensões, aflições, angústia. Mas tem uma coisa interessante, que quando nós passamos por prova, muitas vezes nós sabemos o que é para ser feito, não é assim? E na hora H a gente tem aquele momento ali difícil que a gente muitas vezes não consegue expor aquilo que nós sabemos. E tem um tipo de prova também que nós passamos na nossa vida cristã. E quando nós estamos bem, vamos dizer assim, é fácil a gente entender a vontade de Deus, né? É fácil a gente falar para as pessoas o que deve ser feito, como que ela deve proceder. Mas quando nós estamos passando pela prova, a gente não consegue nem se lembrar daquilo que nós falamos para outras pessoas, até mesmo os conselhos que nós damos a outras pessoas. Por quê? Porque dentro de nós existe como se fosse um conflito, né? Um conflito de saber qual é a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, e viver na própria carne, aquela dificuldade. Então, nós passamos por esse conflito, né? Que diz assim, ó, no momentos bons da vida, é comum afirmarmos que Deus é soberano, fiel, amoroso e justo. Mas fazermos essas afirmações enquanto se passa por lutas é muito difícil. Dentro de nós existe uma guerra entre a verdade de que Deus é soberano, fiel, amoroso e justo e as provações que estamos vivendo. Aí você já deve ter se perguntado, né? Como o Deus amoroso me deixa passar por enfermidades? Ou como o Deus justo permite que uma pessoa que nem é cristã tenha melhor êxito nos estudos ou no trabalho do que eu? Você já passou por isso? Eu já passei por isso, né? Nós passamos por isso. Às vezes, quando nós estamos passando por um momento tão difícil, a gente faz essa pergunta para Deus, né? Mas como pode, né? Uma pessoa que nem conhece a Deus, às vezes prospera mais do que eu, né? Às vezes você tem lá uma pessoa que você sabe que não é cristã, de repente você está lutando para você conquistar um objetivo ali, né? Ou comprar um carro, uma casa, que seja. De repente você vê uma pessoa que não serve a Deus e você fala assim, mas como aquela pessoa tem 2 casas, 2 carros, né? E a gente não tem. Então, passa isso pela nossa cabeça. Isso é normal, isso é comum. Por quê? Porque hoje nós vamos considerar a importância de provarmos os atributos de Deus nas tribulações. Nós vamos aprender um pouco a respeito disso, porque em tudo que nós passamos, né, todas as nossas provações têm um objetivo. Então, para a gente não sofrer tanto, vamos dizer assim, nós precisamos entender a origem das provações, de onde vêm as provações, o porquê nós somos provados, né? Então tem, aqui no texto que nós lemos ali, Tiago, ele começa a ensinar sobre as provações logo no início da carta, que ele diz lá, né? Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Como assim? Sentir alegria no momento de tribulação, de provações. Isso mesmo, é isso que ele diz, ó. Esse é o grande desafio. Para ajudá-los a enfrentar tal desafio, é preciso entender melhor os agentes das provações. Então, isso que ele diz, irmãos, não é vamos dizer assim, sentir alegria na provação, né? Ele está dizendo que é um desafio, não é fácil. Né? Você fala assim, como que eu vou sentir alegre durante as provações? Mas ele está dizendo que é um desafio que nós precisamos entender para vencer. Então, aqui nós vamos estudar sobre os 3 agentes das provações, ou seja, o que ocasiona, né, de onde vêm as nossas provações. O primeiro agente que nós vamos ver aqui é o próprio Satanás. Ele é um agente de provação, certo? E como que nós vemos isso, né? Quando que nós vemos isso? Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar, talvez você não conheça a história em si, mas você já ouviu falar de um personagem da Bíblia chamado Jó, né?
uma história muito bonita de Jó. E depois, se você não conhece, você vai pegar sua Bíblia, lá no livro de Jó, você vai estudar ali, no capítulo 1, você vai entender, conhecer a história de Jó, o livro inteiro, né? Então Jó, ele era um homem íntegro, né? Um homem que servia a Deus com integridade, um homem temente a Deus, um homem obediente a Deus, um homem que agradava a Deus em todas as suas atitudes. E então a história diz que uma certa vez, né, tinha uma reunião ali e tal, e Deus perguntou para Satanás, né, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, né? E Satanás fala assim para Deus, mas ele te obedece, ele te honra por interesse próprio, porque ele tem tudo, ele é um homem rico, é o camarada mais rico ali da região, né? Todo o Oriente, então ele tem motivos para te adorar. Adorar o Senhor assim é fácil. Ele tem gados, tem fazendas, né? Tem filhos, tem esposa, então ele tem motivos para te adorar, porque ele tem bens, né? Ele é um homem próspero, um homem rico. Aí Deus falou assim para Satanás, né? Então toque em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Vamos fazer uma prova. E isso que aconteceu na história. Nós vemos lá que Jó começou a perder tudo, perdeu seus bens, perdeu sua família, né? Ficou doente. E mesmo assim Jó perseverou. Ele perseverou em adorar a Deus, em servir a Deus, né? Em agradar a Deus, mesmo diante das provações. Quando ele foi ali, né? Os seus amigos foram lá e falaram, Jó, abandona, vira as costas para o seu Deus. Até mesmo a esposa dele, né? Falou para ele abandonar Deus, mas ele perseverou, ele insistiu. Então nós vemos que no final da história, Jó ele teve todos os seus bens restituídos, né? A vida com Deus dele foi restituída. Então nós vemos que é uma aprovação que veio por parte de Satanás, mas com consentimento de Deus. Deus consentiu em que Satanás provasse a Jó. Guarde bem isso, consentimento. Outro agente de provação é o homem, né? O homem, a mulher. Aí você pode pensar aí, né? Você já foi provado por homem, mulher, assim, como digo, o homem, na natureza humana, né? Porque tem Satanás e tem a natureza humana. Nós somos provados. E o que às vezes dói em nós, né? É porque nós somos provados muitas vezes por pessoas que estão no nosso convívio, muitas vezes até mesmo na nossa família, né? Passando por lutas, por provações. E nós vemos que às vezes parte de pessoas que estão bem próximas de nós, ou seja, esposas, filhos, né? Então, mas nós temos que entendermos que tudo isso é uma provação, tem um propósito e tem um objetivo final. E como que eu posso dizer, né, que vem por homens, por parte de homens? Tem um exemplo na Bíblia que José, né? É uma história muito interessante, está lá em Gênesis capítulo 37. Depois eu te convido a estar lendo. Vou dar aqui uma resumida, né? José era filho, né, de Jacó, o filho mais novo, o caçulinha. Então ele tinha ali vários irmãos, né? E depois Jacó teve José, que era o filho caçula. Então esse filho caçula ele era muito querido, né? Não sei se você tem mais irmãos, né? Se você é filho único. Eu sou o sexto filho na escadinha de cima para baixo, né? Nós somos em 8 irmãos. Então eu sou o sexto. Depois de mim tem a Rita e depois tem o Elias, que é o caçulinha. Então o caçulinha, né, sempre é o queridinho, né, do papai, da mamãe, né, Elias? E aqui na história não foi diferente. José era o queridinho do papai. Aqui no caso, né, é a Natália que é a queridinha do papai. O Vitor está ali falando assim, queridinha do papai.
Mas enfim, e a história diz que José era o caçula, era o mais querido do pai. Não que ele fosse o preferido, né, irmãos? Mas a Bíblia fala que Jacó teve ele na velhice, né? Então ele era o mais chegado ali e tal. Então o que acontece? José, ele teve um sonho, né? Os irmãos dele já tinham aquela coisa, por quê? Porque ele era o caçula, né? Ele era o querido. Então os irmãos de José já tinham aquela coisinha, porque o caçulinha às vezes entregava, né, o que os irmãos faziam de errado. Ô pai, você viu o que fulano fez? Ah, pai, você viu o que fulano fez? Na sua casa é assim também? Aqui às vezes, de vez em quando acontecem essas coisas, mas, né? Então os irmãos dele ficaram meio querendo dar uma esganada em José, porque o José, de vez em quando, dava umas entregadas lá. E aí o meu amigo José teve um sonho e foi contar para os irmãos dele, né? Chegou lá e falou assim: olha, eu sonhei que nós estávamos no campo, né, colhendo trigo, estávamos amarrando os feixes de trigo ali e tal, e o meu feixe se colocou de pé, os irmãos dele só olhando. E aí? Então, aí os 11 feixes de vocês fizeram um círculo em volta do meu e se prostraram. Os irmãos dele só filmando José, né? Só vendo onde ele ia. Aí beleza, os irmãos ficaram mais cabreiros ainda, né? Porque ele teve esse sonho que os irmãos iam se prostrar diante dele. Aí José continuou, ele sonhando e tal. Aí ele chegou no pai deles: ô pai, tive um sonho. Aí o pai dele disse: e aí? Aí ele fala assim: eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Aí Jacó olhou assim: você tá maluco, menino? Como assim, né? Você acha que eu e sua mãe e seus irmãos vão prostrar diante de você? Aí acredito que deu aquele famoso passa-menino, né? Na orelha de José, assim: toma atento, rapaz, que negócio é esse, nós se prostrar diante de você? Mas ficou ali meio, né, pensativo a respeito disso. E José continuou a sonhar. Aí a Bíblia fala, a história conta que os irmãos deles estavam meio realmente cabreiro com José, né? E eles saíram para pastorear e o pai Jacó mandou José levar alimento para os seus irmãos. E os irmãos dele planejaram matar José. Então José, chegando lá onde ele estava trabalhando, com a sua túnica linda, né, manga comprida, que o pai dele mandou fazer para ele, né? Ele veio todo se achando e tal. Os irmãos dele pegaram e falaram assim: agora é a hora, vamos pegar José e vamos dar um fim nele. Para dar uma resumida na história. Aí a Bíblia fala que pegaram ele, jogaram no poço, aí os viajantes passaram, eles resolveram vender José, dar um fim no José, fingir, aí mancharam a roupa dele de sangue, para falar que um animal devorou, levou para o pai dele, enfim. E José depois foi vendido para o Egito. As provações que ele passou por conta de quem? Dos homens, seus irmãos. Foi jogado no poço, vendido como escravo. Chegando lá no Egito, ele foi trabalhar para Potifar, né? E a mulher de Potifar deu ali de cima de José. José não quis nada com ela. Ela simulou que José tentou agarrá-la, né? E ele foi preso por isso. E sofreu ali na cadeia, tudo mais. E passada todas essas tribulações, essas provações, José não desistiu, ele perseverou, né? E nós vimos no final dessa história que José se tornou um governador do Egito, um dos homens mais importantes do Egito, e teve toda a sua família, né, prostrada diante dele. Ou seja, tiveram que ir lá comprar alimento, porque estava uma escassez de alimento. Eles tiveram que ir lá comprar alimento de José. José mandou buscar seus irmãos, seu pai. Ou seja, o sonho de José se realizou porque ele perseverou, mesmo diante das provações. Então, meus irmãos, quando nós passamos por tribulações, é natural nós, como seres humanos, muitas vezes querer desanimar, querer desistir, achar que nós não iremos suportar.
mas nós temos que perseverar, porque nós sabemos que o final vai valer a pena. Outro agente de provação é o próprio Deus. Mas como assim Deus vai nos provar? Deus nos prova. Vamos dizer que tudo que nós passamos é Deus que está nos provando, mas Ele também pode trazer provações. Uma prova disso está lá em Gênesis, 22, quando Deus ele provou Abraão, pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaac. Foi uma prova, uma provação. Então Deus também prova. E eu quero ler com vocês aqui, diz assim, você pode se perguntar, as provações podem vir diretamente de Deus? Sim. Um exemplo claro, lá em Gênesis 22, talvez essa tenha sido a provação mais difícil que Abraão enfrentou, pois Deus lhe pediu o seu filho. Então, irmãos, é importante a gente saber e entender o que todas as provações que nós passamos, seja ela por Satanás, por nosso inimigo, seja por homens, por nossos até mesmo parentes, nossos familiares, ou seja por Deus, todas as provações que nós enfrentarmos vai ter o consentimento de Deus. Deus consentiu que Satanás provasse a Jó. Deus consentiu que os irmãos de José o provassem, que ele passasse por aquela provação. E o próprio Deus provou Abraão no sentido de pedir o seu filho. Então, veja, a seguir, quais os propósitos de Deus ao nos provar ou permitir que sejamos provados por homens ou por Satanás. Então, tudo tem um propósito. Os propósitos das provações. É possível que você tenha muitas perguntas a respeito desse assunto. Como pode Deus, que é a expressão exata do amor, ter algum propósito ao nos deixar passar por provações? Parece contraditório, não é mesmo? Como ele combina amor e disciplina? Se você já fez uma dessas perguntas, vai se surpreender com o admirável propósito de Deus ao nos deixar passar por provações. Deus nos prova com o propósito de corrigir. Como assim corrigir? Então, o primeiro propósito que Deus nos prova é esse. Se nós lermos lá o texto de Hebreus, capítulo 12, quando nós lemos lá, eu convido você a depois estar lendo na sua casa, eu vou ler um trecho aqui. O texto de Hebreus 12 vai nos ajudar a compreender esse propósito. Sabiamente, o autor da carta relembra uma verdade registrada no Provérbios 3, do 11 ao 12, que diz assim, se você quiser abrir para acompanhar, Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz assim: Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanimes quando ele te repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Amém? Então ficou claro porque o Senhor permite que você seja aprovado? Ou ele permite, porque o propósito dessa aprovação, por que ele nos corrige? Porque ele nos ama. Então aqui esse texto diz assim, que assim como um pai, você que é pai, você que é mãe, você vai entender. Às vezes nós corrigimos o nosso filho. Por que nós corrigimos? Porque nós amamos os nossos filhos, Então nós queremos o bem dele. E às vezes, mesmo que essa correção para o filho não é legal, Porque talvez ele se sinta ali ofendido muitas vezes. Mas essa correção, ela é importante porque nós fazemos porque nós amamos, Então, em Hebreus 12, temos o exemplo da correção de Deus.
comparando-a com a ação disciplinar do pai que ama o filho. É o amor que leva a corrigi-lo, pois é uma forma evidente de quanto se preocupa com o filho. Por mais que o filho sofra momentaneamente com a correção, o pai sabe que ela é necessária para que compreenda o erro e aprenda a agir de forma correta. Então, por mais que seja doloroso, uma certa correção, a gente vai ver que no final vai ter algo que vai compensar. Por exemplo, o filho está precisando estudar para a prova, vamos dizer assim, e ele está lá no celular, no videogame, jogando e não estuda para a prova. E o pai dele vai dar uma lição nele, por exemplo. Vai falar assim, vou tomar seu celular, vou tomar seu videogame, porque você tem que estudar para a prova. Você precisa estudar para a prova. Você está perdendo seu tempo, você não está se focando, Então, a aprovação dele seria ele ficar sem seu celular, sem seu videogame. Na cabeça da criança, do jovem, ele vai ficar revoltado, Como assim? Meu pai pegou meu celular, que provação, que luta, E aí ele vai, se foca no estudo, começa a estudar, Momentaneamente foi doloroso para ele, mas quando ele for lá fazer a prova, faz a prova, tira um 10. Então, seria mais ou menos esse exemplo. Por mais que doeu ele ficar ali sem o seu celular, sem o seu videogame, mas no final, no resultado final, valeu a pena. Por quê? Porque ele conseguiu tirar um 10 na prova, não é verdade? Então, é mais ou menos isso para a gente entender. Por mais que às vezes a gente passa por alguma coisa que nos faça sofrer, no final vai valer a pena. Então, esse é um motivo pelo qual o Senhor nos prova. Outro motivo, Deus nos prova com o propósito de provar a nossa fé. Tem um livro que chama O Peregrino, Nesse livro, o autor, ele descreve um homem chamado Bem-Falante. Ele falava muito sobre a fé, mas na verdade não tinha nenhuma. Por isso ele se deu mal. Lá em Tiago 2, versículo 14, Tiago 2, versículo 14, diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ou seja, o que adianta a pessoa dizer que tem fé, e não ter fruto? Essa é a verdade. Então, qual é o propósito? Porque o Senhor nos prova a nossa fé. Porque a nossa fé, ela tem que ter fruto, Porque não adianta nós falarmos que temos fé e não mostrar os frutos. Então, muitas vezes o Senhor permite que a gente passe por alguma provação para testar nossa fé. Se realmente nós temos fé verdadeira ou só é de palavra, Então ele continua dizendo aqui, Deus quer que tenhamos uma fé ativa, uma fé prática. E para que isso aconteça, algumas vezes Deus nos permite vivenciar certas provações que no final nossa fé seja exercitada e também fortalecida. No livro de Hebreus, eu vou ler aqui com vocês o versículo 12. Aperto aqui. No capítulo 12, que eu tenho citado aí, Hebreus 12, aí você vai ler o versículo todo, o capítulo todo. Diz assim, capítulo 12, versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem o aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário,
Por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com as humilhações de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Então, irmãos, o que é a prova da fé? Esse texto cita Jesus, né? Se nós olharmos para a provação que Jesus passou, será que nós temos passado por provações mesmo? Né? Se nós compararmos as provações, às vezes nós passamos por momentos, né, por lutas, e dizemos assim, estamos passando por luta, não vou aguentar, vou desistir, vou parar. E Jesus passou por provação muito maior que a nossa. Porque ele veio, né, como um homem, passou, viveu como um homem e estava predestinado a passar pela cruz para que se cumprisse o propósito de nos dar salvação. E ele, passando por todas aquelas provações, ele não desistiu. Mesmo sabendo que ele ia ser humilhado, ia sofrer, ia passar pela morte mais horrível que tinha, que era a morte de cruz, ele não desistiu, porque ele sabia qual seria a recompensa dele, né? E qual seria a recompensa? Ele saber que, através do sacrifício na cruz, pela morte dele e ressurreição, ele nos teria hoje, né? Então, se eu estou aqui e você está aí assistindo essa aula, foi por isso que o Senhor Jesus morreu, para nos dar salvação. Então, ele não desistiu, ele passou por toda aquela provação, e aqui que a Bíblia diz que hoje ele está sentado do lado direito do Senhor no trono. Então, nós não devemos desistir, temos que perseverar. Então, como vencer as nossas provações? Alegre-se pelo resultado. Quando o Tiago fala, né, como é possível cumprir essa orientação de Tiago? Como se alegrar nos momentos de provação? O segredo para que isso aconteça é você saber qual será o seu resultado. Então, se você está passando por uma provação, quando você, eu dei aquele exemplo, né, você vai fazer um teste para entrar numa empresa. Você tem que sentir alegria mesmo no momento de prova, porque você vai saber que o resultado é a sua contratação, não é assim? Quando você passa pela aprovação lá da habilitação, qual é o resultado final? Você ser habilitado. Então, quando você pensa no resultado final, você consegue se alegrar mesmo nas provações. Então, outra coisa que é interessante, ó, nossa alegria está em Cristo e não nos prazeres da vida, deste mundo caído. Os prazeres são passageiros ou podem se tornar grandes desprazeres, mas se temos em Cristo nossa alegria, descobriremos que não serão tristes, que não serão as tristezas desse mundo que vão nos abalar, pois em Jesus sabemos que a alegria é garantida, não por um curto espaço de tempo, mas eternamente. Então, para nós vencermos, né, as tribulações, seja perseverante, busque a maturidade. Tiago 1, 3 e 4, que nós vemos lá, ele continua dizendo assim, no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, é importante entender que sem perseverança e maturidade, ninguém conseguirá vencer as provações. Mas o que é perseverar? Perseverar é insistir, né? Não desistir. Mesmo que nós dissemos aqui, passemos por momentos difíceis, dolorosos na nossa vida, a gente não pode desistir, não pode parar. Lembra do exemplo que eu falei de Jesus. Mesmo Jesus sabendo que ia passar pela cruz, ele perseverou. Não tem aquele momento que ele diz, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas todavia, seja feita a sua vontade. Então, ou seja, ele mesmo sabendo que ele ia passar por um momento, ele falou, não posso desistir, eu tenho que passar por isso.
Então, Jesus ali, ele se demonstrou o quê? Que ele tinha maturidade, né? Então, nós devemos o quê? Conservar-se firme, constante num propósito. Isso significa que perseverança é não desanimar, não se deixar abater pelas provações. Perseverar é continuar com a certeza de que Deus está no controle e que Ele jamais nos abandona, muito menos nos momentos de aflições. Isso é maturidade na vida cristã. Então, irmãos, é ter certeza, né? Como eu disse, é difícil. Muitas vezes é fácil falar, né? Mas só quem está passando por uma luta sabe o quanto é difícil. Mas o que eu estou querendo passar para os irmãos? Que mesmo que você esteja passando por um momento difícil, né? Mesmo que a luta esteja assim, aguerrida, sufocando, ele tem que entender que o Senhor nunca vai nos abandonar. Isso é ter fé, perseverar. Sabe assim, mesmo que você esteja no seu último suspiro ali, mas você sabe que no último momento o Senhor vai chegar e te socorrer. Então, se nós tivermos essa convicção, nós tivéssemos essa certeza, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Porque ter fé, maturidade é isso. É saber que o Senhor não vai te abandonar. O homem pode te abandonar, a família muitas vezes pode te abandonar, mas o Senhor não vai te abandonar. É a palavra dele, não é eu que estou dizendo, é a palavra dele. E ele é fiel para cumprir a palavra dele. Então, ter maturidade é isso. Muitas vezes, muitas pessoas, né, nós vemos muitas vezes assim na nossa caminhada, até mesmo conhecidos nossos que falam assim, eu sou servo do Senhor, eu sou crente em Jesus, de repente passa por uma luta, por uma tribulação e desiste, desanima, desvia-se da palavra do Senhor, né? Será que essa pessoa tinha maturidade? Né? Maturidade é isso, irmãos, é você ter certeza absoluta que nada vai abalar sua fé. Por mais que seja um momento difícil, né? Você vai saber o quê? Que o Senhor está com você, né? Eu lembrei agora de um momento tão assim, na Bíblia, né? Estevão, no momento que ele foi apedrejado, imagina essa situação. Ele sabendo que ele estava sendo apedrejado, ele falou assim, mesmo que eles venham me apedrejar, eu sei que confio no Senhor. E ele foi apedrejado, foi morto ali, mas o que aconteceu? Quando ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos. Pode ser não. O corpo físico dele ali até morreu, mas ele estava na glória com o Senhor. O Senhor abandonou ele? Não abandonou. Às vezes nós confundimos, né, o estado físico com o estado espiritual. Mesmo que o nosso físico venha perecer, o nosso espírito não vai perecer. O Senhor vai continuar conosco. Amém? Então, meus queridos, busque sabedoria de Deus. Para vencer as provações, Tiago ensina mais uma ferramenta essencial, a sabedoria. Sem ela, não conseguiremos colocar nossa alegria em Cristo e também não saberemos como perseverar para amadurecermos. Ter sabedoria é realmente indispensável. Se queremos vencer as provações, mas onde conseguimos sabedoria? Tiago, no verso 5, responde a essa pergunta dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e a Ele dará, porque é generoso e dá bondade a todos. Não há melhor fonte de sabedoria do que Deus. Lembre-se, Deus está sempre disposto a lhe dar ainda mais sabedoria para fazer, mas para isso é necessário pedir com fé. Então, quero encerrar aqui essa aula e espero que você tenha entendido quantas provações são importantes para o seu crescimento, para o desenvolvimento, para o exercício da nossa fé. Então, ao passarmos por qualquer provação, sinta-se privilegiado, pois ao seu lado, ajudando a vencer, está Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, que jamais lhe abandonará. Então, quando nós estivermos passando por alguma luta, nós temos que entender o seguinte:
que ela foi permitida por Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia está dizendo isso. Se foi Satanás que colocou, se foi o homem que colocou uma provação, se foi o próprio Deus que está te provando a sua fé, temos que entender que tudo foi consentimento de Deus. E se Ele consentiu, Ele está no controle, certo? Então o que basta, ou seja, qual é a nossa obrigação, vamos dizer assim, é entender que nós estamos sendo provados para algo que nós iremos receber, certo? Então nós temos que ter o quê? Maturidade e saber que mesmo que chegue às últimas consequências dessa provação que você está passando, o Senhor está no controle e Ele nunca vai te abandonar. Então, tende grande gozo, tende grande alegria quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, porque sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quando você ter essa confiança, essa certeza, a sua fé, né, mesmo ela vai ser provada, mas o resultado final vai ser perfeito e não haverá falta alguma. Amém? Então eu quero deixar essa palavra com você, para essa meditação nesse domingo, que você venha entender que tudo que você tem passado, que você há de passar, né, Deus está no controle, Ele está nos ensinando alguma coisa. Se Ele está nos corrigindo é porque Ele nos ama. Se Ele está provando a nossa fé é porque Ele quer saber o quanto nós amamos a obra dEle, quanto nós podemos dar a Ele, né? Então, em tudo que nós passamos tem um propósito, tem um objetivo, e Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero encerrar aqui com uma oração para que o seu dia seja abençoado. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso que nós passamos aqui reunidos, ouvindo, aprendendo, meditando na sua palavra. Pai, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, por nossas vidas. Temos passado por lutas, por provações, mas nós aprendemos aqui na sua palavra que tudo, Pai, que nós passamos, o Senhor está no controle de todas as coisas. É permissão do Senhor, é consentimento do Senhor, para que o Senhor venha nos ensinar algo, Senhor, que nós possamos desenvolver, exercitar a nossa fé, que nós possamos alcançar maturidade. Pai, tudo tem um propósito e nós confiamos plenamente no propósito do Senhor, na boa vontade do Senhor. Dá-nos um dia abençoado, um domingo abençoado, abençoa as nossas famílias, Pai. É o que eu te peço e eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Deus os abençoe. Você tenha um ótimo domingo.